Hoje pela manhã, senadora Amélia, nós tivemos uma presença aqui que lotou a casa. Em matéria de sessão de homenagem, eu estou há muitos anos no Congresso, 30 anos, 4 mandatos de federal e 2 de senador, que vai dar 32 em 2018, e nunca vi uma sessão de homenagem com tanta energia, com tanta força em relação à reforma da Previdência e também à trabalhista. E aqui foram tirados alguns encaminhamentos que eu faço questão de deixar registrado nos anais da Casa. Primeiro, além das coordenações, as frentes montadas em todos os estados, que já são uma realidade, os 27 estados, 26 e o DF, coordenações que vão fazer a mobilização contra a reforma da Previdência e contra a reforma trabalhista nos moldes que estão aí sendo apresentadas pelo governo transitório. Dizer também, senhor presidente, agora Lazier Martins, que também foi decidido que as centrais e federações e confederações vão se encontrar amanhã em São Paulo e vão articular uma data para fazer uma grande mobilização a nível nacional, com paradas simbólicas, com greve, para mostrar que o povo brasileiro não quer essa proposta, que só interessa, e todos nós sabemos, que é o sistema financeiro, todos nós sabemos. Tem quem não saiba. É só ver o quanto que aumentou a propaganda em rádio e televisão em matéria de previdência privada, incentivando as pessoas, dizendo, olha, já que a previdência vai quebrar mesmo, que eles vão quebrar, porque a partir do momento que eles fazem uma proposta tão maluca como essa, todo mundo corre para se aposentar. E daí, bom, daí não tem saída. E os mais jovens já começam a pensar, bom, por que eu vou pagar essa previdência se eu não vou me aposentar? Eu diria que seria um tiro no pé se a intenção fosse boa, mas não é tiro no pé, que a intenção é maldade mesmo, é acabar com a previdência pública, fortalecer a previdência privada, porque isso interessa ao sistema financeiro. É lamentável isso. E eu fiquei muito chateado, confesso, senador Lazier, quando eu vi uma fala que me disseram nos jornais do presidente, eu não tenho problema nenhum de me considerar impopular, porque eu não vou concorrer muito mesmo daqui a 2 anos. É mais grave ainda. Você não pode ter uma conduta no exercício do mandato só porque você não vai concorrer mais daqui a 2 anos. É como eu, que sempre fui contra esse tipo de proposta, venho aqui dizer, olha, não sei se concorro, não concorro, então eu vou mesmo ferrar todo mundo. É o fim do mundo isso. É a falta de coerência. Essa falta de coerência que eu fico abismado. Por isso que eu não tive problema nenhum quando Vossa Excelência falou ali. Não é só esse governo que está fazendo isso, de indicar um filiado ao seu partido, ao partido da base. Os outros governos também fizeram, sim. Só pode repetir, todos os ex-presidentes da República, eu mantenho a mesma posição. Quando também aqui veio a reforma da Previdência nos governos anteriores, eu fui contra. E disse, vamos derrubar por 6 votos. Daí conseguimos alterar e aprovamos a PEC paralela. Senão não passaria mesmo. Eu quero ver essa proposta passar, mas estou assim, pagando para ver. Quero ver passar essa proposta e ainda falam que querem votar correndo. Não, não, tem que votar em março. Sabe que 513 deputados vão carimbar uma proposta, eu digo, maldita como essa, cruel como essa, irresponsável como essa, vão botar no seu currículo. O presidente disse que não é candidato, mas a maioria dos deputados são. O povo só tem isso. Tem um ex-governador do Rio Grande, do seu ex-partido, o Alceu Colares, que ele sempre dizia, cidadão, a tua arma, teu voto, a tua arma, teu voto. Uma bela poesia dele. Tua arma, teu voto, tua arma, teu voto. Mas é isso que a população vai fazer. Ela vai valorizar o seu voto. A tua arma é teu voto na mão. O senador Lazier ajudou aí. Tua arma é teu voto
ao alcance da mão, na mão. É só controlar. Controlem. Fiquem de olho no voto de todos, não estou dizendo, não estou rotulando partido aqui, não. Controlem o voto de cada deputado e senador. Todos. E depois, com a arma, que é seu voto, ao alcance da mão, responda 2018. É justo, porque isso assim é a democracia. Senão não tem razão de ser o princípio da democracia. É o povo que escolhe os seus representantes e acompanha aqueles que ele elegeu, e depois ele vai ver se ele deve ou não ser reconduzido. Faz parte da democracia. Então, eu não estou inventando nada aqui. Como foi assim no passado, há de ser assim também. Naquela época, o presidente tinha o apoio dos 27 governadores, mas apoio de vir encaminhada até aqui o Congresso, e não passou a proposta, porque o povo disse não. E aquela proposta não era nem a metade do que é essa que está aqui agora, não é nem a metade. Essa é 100% pior do que aquela, ou seja, perversa, cruel, que até criança não sonhe mais se aposentar, porque não vai se aposentar mesmo. Calcule 49 anos de contribuição. Vai começar a trabalhar com 16, 18, então tu bota agora mais 50 anos em cima. Só de contribuição. Se começar a trabalhar com 20, você já vai estar com 70, se trabalhar todos os meses. Agora, se ficou desempregado, por um motivo ou outro, já vai para 70, 80, como vai ser o meu caso, se eu estivesse na indústria. Só depois dos 70. E comecei a contribuir, e podem fazer cálculo e falar comigo que eu mostro a minha carteira. Com 12 anos eu já trabalhava. Senai, era permitido naquela época. Vinícola Rio Grandense que pagava a minha previdência. Acho que nem existe mais. E eu não posso me aposentar. Calcula que entra no mercado agora com 16, com 18, com 20. Vai se aposentar nunca. É botar o dinheirinho fora todo mês. E eles sabem disso. É proposital. É para o senhor, a senhora que está me ouvindo nesse momento, começar já a procurar a previdência privada. Porque nem que não passe, como você vai começar a procurar já, eles já ganham, já ganham. Mas nós temos que, como diz no Rio Grande, a ferro e brasa, que é a ferro e brasa que a gente marca o gado, a gente tem que marcar na paleta mesmo aqueles que foram por esse caminho, que é muito cruel, é cruel mesmo, contra o senhor e a senhora, independente da idade, independente da idade. Por isso o ato foi dessa grandeza, por isso eu estou recebendo moções de apoio de todas as câmaras de vereadores, claro que não recebi de todas, mas já de centenas de câmaras de vereadores, onde o vereador aprova no plenário que é contra a reforma da Previdência. Repito, eles dizem no texto da forma que está aí e a reforma trabalhista. E o evento de hoje pela manhã mostrou isso. Alguém estava louco que desse uma confusão, mas aqui não tem confusão, não. É o nosso povo, obreiro, trabalhador, equilibrado, tranquilo, que entrou, saiu, sentou, falou e disse não, não a essa reforma. Eu faço um apelo mais uma vez ao presidente Temer, como eu fiz uma outra vez. Retire essa proposta. Retire essa proposta. Você não deixa ela aqui com calma, que a gente vai debater, a gente vai discutir. Ninguém é contra discutir. Ninguém é contra discutir. Mas nos moldes que foi colocado e tentar vender a imagem para a sociedade, que vai ser aprovada assim mesmo, na marra e no grito. Ninguém tem medo de ninguém. Na marra e no grito, o que eu quero ver aprovar? Ninguém, olha o que eu disse, não é eu. Ninguém tem medo de ninguém. Vamos debater a matéria com a calma devida. Queria aprovar em 3 meses ou em 6. Os países de primeiro mundo ficaram 10, 15 anos debatendo as reformas para chegar num acordo, um acordo possível, não o ideal para ninguém. É isso que o povo brasileiro quer. É só isso que o povo brasileiro quer. Eu recebi documento dos prefeitos, eu que sou municipalista. A gente fala tanto em defender as prefeituras. Sabe por que eles dizem? Que essa reforma vai quebrar as prefeituras. Sabiam que a maior arrecadação das prefeituras do Nordeste, a ampla maioria,
é dos aposentados e pensionistas pelo consumo, recebe benefício, e vão tudo para o mercado interno da cidade. Peguem documento de todas as entidades dos municípios. Então, esse governo consegue ser contra todas as prefeituras, todos os trabalhadores da área pública e da área privada, contra os trabalhadores da área rural também, por ser um sistema um pouquinho diferente de arrecadação. Ele conseguiu unir tudo contra ele, tudo. Eu duvido que os micros, médios e empresários que têm responsabilidade social sejam a favor dessa reforma. Eu não vi nenhum defendendo ela como está aí. Falo em reforma da Previdência, mas não vi nenhum. Então, até eles sabem que isso é inaceitável. Inaceitável. Está chegando o 8 de março, Dia das Mulheres. Nós falamos tanto em defender as mulheres. Como é que vamos ferrar elas? Como é que vamos acabar com a aposentadoria delas? Calcule, a mulher se aposentava, pela lei atual, com 30 anos de contribuição. Agora vai para mais de 50. Porque a 49, mas se perder alguns dias, algum mês de trabalho para mais de 50. 20 anos a mais. A senhora está me ouvindo agora. Parece até mentira, mas é verdade. É só pegar a reforma. É 49 anos no mínimo de contribuição. E antes era 30. 30 mais 19, 49. Como você não vai conseguir, porque ninguém consegue, ininterruptamente, ficar 50 anos ou 49, sem em nenhum momento, um ano ou outro, perder meses do emprego, é a senhora que vai pagar a conta. É o seu filho que vai pagar a conta. É a sua filha que vai pagar a conta. É seus netos que vão pagar a conta, porque eles, o primeiro emprego que tiverem, eles vão começar a contribuir. Só que não vão se aposentar. Não vão se aposentar. Sabe que a proposta é tão absurda que eu me considero uma pessoa coerente com tudo aquilo que eu fiz no longo da minha vida. Inclusive, o que eu digo aqui, não importa quem é o governo. Eu falo sempre a mesma coisa, eu não mudo o discurso, porque eu não sou daqueles que mudam o discurso conforme o governo. Tem gente que muda o discurso, e vocês sabem disso. Conforme o governo, fala de uma forma. Se vira oposição, fala outra forma. E se vira governo, já muda o discurso de novo. Eu não mudo. A minha linha de atuação foi sempre a mesma. Expliquem agora essa reforma. Lazier Martins, você foi senador trabalhista e sabe disso. Querem rasgar a era Getúlio, a era Pasqualini. Eles dizem, tempos modernos. Tempos modernos já. O Charles Chaplin já falava, lá no tempo do Charles Chaplin, ele já dizia que o discurso era o mesmo. Agora, queria dizer para mim que retirar direito do trabalhador gera emprego? Vai mentir para a Caixa Prego. Alguém acredita nisso? Retirar direito significa reduzir o valor do poder de compra do trabalhador. Concentra cada vez mais na mão da elite. Sabe quem é a elite que eu me refiro? É o 5% mais rico que tem nesse país. Isso gera emprego? É brincadeira. Falta de seriedade dizer que isso gera emprego. Mesmo nos países de primeiro mundo, que mudaram a sua forma de legislação. Vamos lá, vamos olhar então. Querem fazer um comparativo? Quando é o salário mínimo num país de primeiro mundo? Mais de $1.000. No país dos anos 50. Dólares. Salário mínimo, estou referindo. Como é que é o sistema de saúde no primeiro mundo? Como é que é o sistema de educação no primeiro mundo? Como é que é o sistema de segurança, que está esse caos aqui no Brasil, que eu nunca vi um caos tão grande, e todo mundo quieto. Porque mudou o governo. Quieto, eu digo, não apontam soluções. E aqui, pessoal, eu não estou fazendo um discurso sobre esse ou aquele governo. Estou fazendo aqui um discurso e uma fala em cima da coerência. Comparar país de primeiro mundo com a realidade brasileira, não dá. Aí vamos comparar tudo. Não, então vamos mexer aqui e o salário mínimo vai para $1.000. É isso? É isso? Não, eles vão dizer que não. Eu já tive esse debate na Câmara. Digo, se querem mexer aqui, mas vamos dar o mesmo salário mínimo do país que está dando o exemplo. Ah, pai, a gente sabe que não pode, vai quebrar. Mas, enfim, senhor presidente, eu quero
deixar registrado um belo pronunciamento, que foi a assessoria da Casa que fez para mim, sobre a reforma da Previdência. Ele cita aqui, só abrindo uma página, eu podia abrir qualquer página. Agora eu abri na página 11, ele diz, falam do déficit, 2013, 76,2 bilhões. Assessoria do Senado, não foi DIES, não foi Anfip, não foi as centrais. 2014, 53,9 bilhões. 2015, 24 bilhões. Pois ele fala aqui da DRU. Não é verdade que a DRU não tira dinheiro da Seguridade Social. Claro, porque tem uma série de contribuições que vão para a Seguridade. Quando você retira de 20% para 30%, você está tirando também, sim, dinheiro da Seguridade Social. Falo em 70 bi da Seguridade Social. Podia abrir aqui numa outra página. Ele destaca aqui... Não, eu falei 70, só abri a outra página. 12, é 60 bi. Mas pode ver que eu não errei muito. Eu tinha na cabeça 70, 60 bi é o que tira da Seguridade Social, estudos aqui com a DRU, que saiu, e na diz ele, sai de 20% para 30%. Então, se a Seguridade Social está quebrada, não tem dinheiro para a saúde, como eles dizem, não tem dinheiro para a Previdência, não tem dinheiro para assistência, porque isso é a Seguridade, como é que você tira 60 bilhões da onde não tem? Alguém está mentindo. O sistema financeiro tem muita força mesmo. Pois ele fala aqui também, senhor presidente, a situação das filantrópicas, só estou dando destaque que ele dá. Quem paga o salário dos servidores, só destaque que ele dá aqui. E, por fim, senhor presidente, ele aponta caminhos. É fundamental. E nós faremos isso. Nós vamos apresentar um substitutivo global sobre a reforma da Previdência. Discuto amanhã com a OAB essa proposta e vamos apresentar. Porque eles dizem, vocês criticam, mas você não tem proposta. Vamos apresentar. Semana que vem vamos apresentar uma proposta concreta, substitutivo global, sobre a reforma da Previdência. E vamos para o debate. Vamos apresentar também uma proposta concreta, aí eu estou discutindo com a Anamatra, sobre as ditas reformas trabalhistas. Agora, o que estão querendo fazer aí, do negociado sobre o legislado, aí não dá, né? Aí não dá. Quem é que tem força? O senhor está em casa me ouvindo agora. Não importa se é profissional liberal, não importa se é trabalho do campo, da cidade, não importa se é servidor público, não importa se é empresário. Numa negociação direta entre empregado e empregador, tem uma meninada aqui, que atua aqui brilhantemente, companheiro de SESC, né? Brilhantemente. Vocês trabalham aqui hoje, poderão trabalhar em outro lugar amanhã ou depois. Como é que é o mercado de emprego? Quem tem a força? Quem pede emprego ou quem dá o emprego? Até numa empregada doméstica. Mas isso é tão óbvio que eu fico impressionado. Não, é para fortalecer a livre negociação. Até na minha casa. Se eu vou contratar uma empregada doméstica, quem decide o salário dela? Sou eu, não é ela que decide. Senão ela não tem um emprego. Numa montadora é a mesma coisa, num banco é a mesma coisa. Então, o negociado sobre o legislado é isso. Tu dá todas as armas, lembro de novo Colares, tu dá todas as armas para o empregador e diz para ele, olha, eu quero trabalhar. Ele vai dizer, olha, se tu abrir mão disso, isso, aquilo, eu te contrato. Senão, eu vou contratar um outro que está na fila ali, são milhões de desempregados, como eles dizem. Era 10, era 11, agora já está, parece que em 20 milhões de desempregados. E a pessoa vai pegar. No desespero, ela pega. Hoje, pelo menos, tem o seguinte, você não pode tratar o cidadão, seja homem ou mulher, como escravo. Tu vai ter que pagar direitos mínimos, vai ter que pagar 13º, vai ter que pagar as férias mais 1/3, vai ter que pagar fundo de garantia, vai ter que pagar a hora extra condicional de 50%, conforme o caso é 6%, vai ter que pagar os adicionais de insalubridade e periculosidade, ou vou querer que o cara trabalhe lá, numa área de alto risco, totalmente insalubre, e não receba nada. Vocês sabem, num negócio, você investe para lucrar.
Só que a responsabilidade social, políticas humanitárias, estão desaparecendo cada vez mais. Esses grandes acidentes, entre aspas, grandes assassinatos que já fizeram nesse país e no mundo, por exemplo, acidentes de aviões, e queria até dar um exemplo da Chapecoense. O que foi aquilo ali? Economia de gasolina, ninguém quer dizer isso. Economia de combustível. Por isso que não garantiram a reserva. Todo mundo sabe, mas ninguém fala. Economia de combustível. Não quiseram investir na reserva. Foi avisado que se desse um problema não teria como. O negócio é economizar tudo. A vida que se dane. Todos nós sabemos. Boate Kiss no Rio Grande do Sul. Botaram no forno 242 jovens. Os jovens queriam sair quando começou o incêndio e diziam na portaria de segurança: só se você mostrar a cartela que você pagou a conta. E aí foi o que foi. E hoje estão condenando os familiares, hein? Há processo contra os familiares. E não contra aqueles que criaram aquela fornalha, e eu conheço bem que a fornalha, porque eu trabalhei em fundição dezenas de anos, quase 18 anos, e os acidentes estão se multiplicando. Ah, mas não sabemos explicar por que foi o acidente. É a loucura do lucro pelo lucro, não tendo uma visão de responsabilidade social e nem humanitária. É lamentável, senhor presidente. Mas eu encerro, Vossa Excelência, como sempre, tolerante. Me concede uma parte, senador Paim. Pois não, senadora Cleise, líder da bancada do Partido dos Trabalhadores. Obrigada. Queria parabenizar o discurso de Vossa Excelência. Estava aqui ouvindo com muita atenção. Meus parabéns. Parabéns, inclusive, pela indignação que Vossa Excelência traz a esse plenário, com esses exemplos que Vossa Excelência nos traz aqui, quando o dinheiro fala mais alto que a vida, que a solidariedade. Mas queria parabenizá-lo também pela audiência pública que foi realizada hoje, em homenagem ao Dia do Aposentado. Audiência pública que foi pedida, solicitada por Vossa Excelência, estava com a casa cheia, eu não tive condições de chegar no momento da audiência, mas quero aqui parabenizá-lo e parabenizar todas as entidades que estavam aqui, os pronunciamentos feitos. E o que Vossa Excelência levanta sobre reforma da Previdência realmente é muito preocupante. E Vossa Excelência faz hoje um recorte na questão da mulher, ou pelo menos trouxe aqui elementos sobre a questão das mulheres. Essa questão da pensão, por exemplo, em relação às viúvas, já me preocupava isso quando veio uma proposta, inclusive, do governo da presidenta Dilma. Tive a oportunidade de fazer uma emenda sobre isso. Como que nós vamos suspender um direito, que é um direito que foi pago, ou seja, está ganhando a pensão porque teve um pagamento, uma contraprestação, vai suspender a pensão porque o outro cônjuge vai ganhar a aposentadoria? Ou então vai ganhar pela metade porque os filhos vão ficar de maiores? Isso é uma crueldade imensa com a nossa gente, com as nossas mulheres. É pagar e não receber, né? Exatamente, paga e não recebe. Paga para receber uma. Enquanto nós paga temos duas para receber uma. Para receber uma. Enquanto nós temos no setor público, inclusive com lideranças hoje da República, próprio presidente, ganhando aposentadoria no teto, acima, né, muito acima do teto da Previdência, que é 5 mil, no teto do serviço público, R$33 mil, o que é também problemático. Então, vamos mexer com isso. Na questão das mulheres, a idade, não é porque a mulher é mais frágil, mais sensível, porque a mulher tem mais dificuldades físicas, não é isso. Né? Nós temos um diferencial de idades justamente porque os trabalhos que as mulheres assumem são trabalhos mais precários, têm maior rotatividade, elas recebem uma remuneração menor do que a do homem para desempenhar a mesma função, muitas vezes não conseguem ter tempo de carteira assinada e as mulheres têm dupla, tripla jornada, além de terem filhos, ter a gestação, ter desgaste físico. Não entender isso é não entender a diversidade do povo brasileiro, é não entender a diversidade da nossa sociedade. Juntar a idade de trabalhador rural, trabalhador braçal e trabalhador urbano no escritório também é uma barbaridade. É não ver as diferenças entre os diversos ramos de trabalho, ou então das regiões que nós temos no Brasil, cuja expectativa de vida é diferente. No Paraná, eu tenho uma expectativa de 70 anos de vida em média. No Nordeste, nós temos estado que não chega a 65 anos. Então, isso tudo, senador Paim, é muito grave, né? Na questão das mulheres, nós estamos muito preocupados com o retrocesso que nós vamos ter, né? Porque vai atingir. Nós conseguimos a aposentadoria para as mulheres donas de casa.
contribuição de 15 anos, ter 65 anos, poder se aposentar contribuindo com 5%. Ora, é óbvio que isso, do ponto de vista da contribuição, não dá base para você pagar a aposentadoria, mas é por isso que a Previdência está no sistema de Seguridade Social, onde você tem recursos que não só da contribuição do INSS, mas de outras fontes para ter a solidariedade no pagamento. Isso vai ser retirado. Agora, eu pergunto, uma mulher que passou a vida lavando, passando, cozinhando, de baixa renda, é uma mulher que não trabalhou, que não ajudou para a riqueza dessa nação, que não contribuiu para o desenvolvimento do seu país? Então, essas perguntas nós temos que fazer. Nós não podemos tratar as pessoas como números, nós não podemos tratar as pessoas como estatísticas. E, geralmente, quem trata assim é quem fica em um ambiente salubre de trabalho, com ar-condicionado, com todo o conforto, ganhando o seu salário. Daí é fácil. Exatamente, ganhando o seu salário em dia e dizendo, não, temos que cortar aqui, cortar ali, cortar lá. Essa reforma da Previdência, como foi mandada para essa casa, é uma reforma contra os pobres, senador Paim. É muito ruim o que nós vamos vivenciar aqui no debate. Eu espero, sinceramente, que o Senado da República, a Câmara dos Deputados, possam fazer alterações profundas e não cometer os erros que o governo está cometendo. Aliás, um governo que não teria legitimidade para fazer essa reforma na Constituição. Tudo bem, senador Cleisman. Muito obrigado pela contribuição. Faço questão que conste nos anais. E essa questão da mulher está preocupando muito a todos. Eu vou usar esse 1 minuto só, que o presidente me concedeu. Um estudo que eu vi recentemente, quando os casais acabam se separando, um indo embora, a maioria dos casos, quem fica cuidando dos filhos? É a mulher. É um depoimento contra nós, mas é a mulher. Calculem uma mulher. O marido se manda. Não importa o que fez, mas se mandou. Só vou ficar por aqui, porque não vai entrar mais. Se manda e ela fica com os filhos. E tem que trabalhar até os 65 anos para ter direito no benefício. 49 de contribuição. É desumano. É desumano. Eu não acredito que deputados e senadores sejam, digamos, tão perversos a esse ponto. Esse dia eu perguntei aqui, me diga um país do mundo que fez uma loucura dessa nas mesmas condições do Brasil. Mas o Japão, pelo contrário, meu. Vou dizer meu porque foi um senador que falou, eu estou aqui dizendo. Pelo contrário, meu amigo, se puder chamar de amigo. O Japão, ao contrário, está diminuindo. Porque se as pessoas não se aposentam e a tecnologia avança, onde vão trabalhar os jovens? Não tem emprego. E aumenta os 2 milhões de jovens que entram no mercado de trabalho todo ano, não tem para onde ir. Se a pessoa ia se aposentar, e não digo que não tem idade mínima, porque tem, é 55 e 60, e cada 2 anos aumentava 1 ano, na lei atual. Para que jogar para 60, 70 anos? Para que tirar de 35 e 30 para 49? Só para terminar, senador Lazer, uma frase só. São os auditores fiscais que dizem: combatam a sonegação, a fraude, parem de dar anistia, parem de dizer que esse setor não vai pagar mais os 20%, aquele outro também não vai pagar, que dá para arrecadar no mínimo 250 bi. Eles falam 500, eu pego a metade. E essa reforma diz que vai economizar 65. É só cobrar de quem não paga e não tirar de quem não tem. Vossa Excelência consegue me conceder uma parte? Eu já... Depende do senador Lazer. Muito rapidamente, senador Lazer. Eu quero parabenizar... Eu quero cumprimentá-lo pelo discurso pela parte da manhã. Não, Vossa Excelência é o nosso líder nesse tema. Vossa Excelência que debate esse assunto há tanto tempo. É difícil ter um senador que domine tanto esse tema da reforma previdenciária como a reforma trabalhista como Vossa Excelência. E Vossa Excelência vai fazer novamente um trabalho fantástico à frente da Comissão de Direitos Humanos, porque Vossa Excelência abriu as portas do Senado para o debate com a sociedade, com os sindicatos. Mas Vossa Excelência entra num ponto importante. Nós estamos entrando na 4ª revolução industrial. Nós vamos ter menos empregos e salários diretos. Em todo o mundo, aumenta a discussão sobre o papel de uma renda mínima de sustentação da vida do cidadão. E aí, quando a gente entra no debate no mundo inteiro, aqui querem dizer que a Previdência tem que sustentar só com contribuição do empresário e do trabalhador. A Constituição não diz isso. No debate, quando falam de déficit, eles tiram o quê? Contribuição social sobre lucro líquido,
tiram COFINS, tira PIS, PASEP, tira o dinheiro, inclusive, vai para o seguro-desemprego, que é das outras. Tem um orçamento da Seguridade Social, porque no futuro nenhum país se sustenta só com contribuição do trabalhador e empresário, tem que ter a parte do governo. É um sistema tripartite. Você veja na Europa, a média de contribuição do governo é de 45%. Tem casos aqui como a Dinamarca, que é 75%. Mas você veja, Reino Unido, 51%, Itália, 47%, e nós aqui estamos falando de contribuição zero do governo. Zero. Isso não existe. Não tem modelo sustentável dessa forma. E aí, se a gente coloca COFINS, contribuição social do lucro líquido, tudo que está na Constituição de 88, os senhores vão ver que a Seguridade Social não é deficitária. Agora, o que mais me irrita nesse debate, senador Paulo Paim, é que eles falam da questão fiscal, que nós temos que resolver o problema fiscal. Para mim, o centro da preocupação nossa tinha que ser em crescimento econômico. Mas eles fizeram a PEC 55, que pega só o quê? Saúde pública, educação pública, pega a Previdência, ou seja, atinge principalmente quem precisa dos serviços públicos, que são os mais pobres. Nessa reforma da Previdência, a gente está atingindo em cheio os mais pobres. 70% dos aposentados ganham um salário mínimo. E eles têm coragem de mexer no benefício de prestação continuada, que é para idoso e pessoa com deficiência, desvinculando o salário mínimo. Agora, não tem uma medida, eu desafio que falem aqui uma medida desse governo para o andar de cima, para os mais ricos. Se eles dizem que há um problema fiscal, nem nisso eles são equilibrados. Não tem nada. Tributação de grandes fortunas, tributação sobre lucros e dividendos, nada. Nada sobre os juros. A Previdência gastamos em 2015 486 bi. E juros foram 505 bi. Então é um debate aqui absurdo. É um aperto e um ajuste, volto a dizer, em cima dos trabalhadores, das pessoas mais pobres no país. E a consequência final, senador Paulo Paim, é piorar a situação da economia. Porque tem um estudo do IPEA, eu finalizo, senador Lazier, eu sei que estou me estendendo, que tenta explicar o que aconteceu naquele período do governo do presidente Lula, que criou esse grande mercado de consumo de massas. E o estudo toca em vários pontos, crédito, questão da formalização do emprego, mas diz o seguinte: o maior de todos foi o impacto do salário mínimo na Previdência Social. Porque aquele dinheiro do aposentado, que ganha aquele salário, vai todo para a economia. Veja bem, eles estão destruindo isso. Vai ter um impacto na economia muito grande, porque consumo das famílias representa 63% do PIB. Então, eu acho, sinceramente, concluo que não há governo nesse país. Quando a gente olha para o que está acontecendo aqui, é apenas, nós temos um governo composto por um presidente e ministro que querem se salvar, e para se salvar, eles entregam tudo para os interesses do mercado financeiro, penalizando, volto a dizer, os trabalhadores mais pobres. Parabéns a Vossa Excelência, que vai ser o nosso líder nessa resistência, junto com a senadora Gleisi, que é líder do PT, nesse processo todo aqui no Senado Federal. Muito obrigado. Eu agradeço, senador Lindbergh. Eu serei parceiro de todos aqueles que estiverem do lado do bem. Tem uma frase que eu ouvi, primeira vez que eu ouvi, senador Lindbergh, foi da boca do líder Gilmar Carneiro, Sindicato Bancário de São Paulo. Eu comecei a falar, só para descontrair eu termino, sobre essa frase de fazer o bem sem olhar a quem. Um dia eu encontrei ele e me disse: Paim, essa frase eu uso, mas ela veio lá de cima. Essa frase é de Jesus Cristo. O nosso dever é fazer o bem sem olhar a quem. Aqui é o inverso. Faz o mal para 95% da população e faz o bem para 5%, que é os famosos ricos, poderosos desse país, que é a grande elite. É o que estão fazendo. Quem vai ser beneficiado? O jogo se chama sistema financeiro. Só tem um. Eu denunciei há pouquinho tempo, e é o que eu concluo, as prefeituras todas, baseadas nesse raciocínio seu, senador Lindbergh, serão prejudicadas. Os prefeitos já estão se articulando via suas entidades. Senador Lazier, agradeço muito a Vossa Excelência, considerem na íntegra o meu pronunciamento.